Voltei. A internet quer me parar? Quer. A conexão também? Também. Só me digam quando vocês voltarem, né? Porque vai aparecer Carol está ao vivo novamente. Ai, voltando à realidade. Eu acredito que eu vou ter que mudar a minha conexão. Vamos ver se tá tudo ok aí, meu povo. Se tá travando pra vocês ou não. Tudo certo? Pronto. Conexão alterada, com sucesso. E aí, vamos começar. Vou fixar aqui o tema. A verdade nua e crua. Fixar comentário. Tudo ok? Me ouvem bem? Sem muito barulho? Estou aqui também me comunicando com a equipe de marketing. A equipe de marketing. Então, vamos lá. Oi, Iago. Acenar para você. Então, vamos lá começar. Oi, Lu, oi, Anne. Todos voltando. Se travarem, se cortar, fiquem bem atentos aqui o chat para me passando a informação, tá? Porque eu fico acompanhando pra gente conseguir dar conta disso hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei para abrir a verdade nua e crua na cara da sociedade. Como lidar com as críticas de família, né, amigos e outros? Primeira coisa, você tem que saber lidar com a crítica de si próprio. Porque se você já está lidando com outras críticas e as críticas que as outras pessoas estão colocando sobre você está gerando algum impacto, então de alguma forma você não está olhando para você e vendo o potencial que você tem, seja como pessoa ou seja como profissional. A partir do momento que qualquer crítica que é jogada sobre você, seja de familiar, de amigos, enfim, ou pessoas e etc., lhe incomoda, significa que em algum momento você deixou de olhar para você, para o que você precisa fazer e parou para observar o que as outras pessoas estão falando a seu respeito e está gastando energia com isso. Então, uma coisa que eu falo muito isso na mentoria, é que tudo que é falado, tudo que chega de alguma forma pra gente, seja em ação, é energia. Então, se você para o que você está fazendo, se você para de estudar, se você para de procurar crescer profissionalmente, se você para de, enfim, executar algo que você está executando para prestar atenção na crítica, que de certa forma tem até umas críticas que as pessoas dizem assim, não, mas é uma crítica construtiva. Não escute críticas de quem nunca construiu nada. Uma crítica ela só é construtiva de alguém que já construiu alguma coisa. Então, se ela não teve a experiência nem perto do que você está passando, ou não entende o que você está passando, então, por que você vai gastar a sua energia tentando justificar ou tentando agradar a pessoa que fez a crítica? Não, você só precisa fazer o que tem que ser feito. Como é que você lida com as críticas? Recebe as críticas e diz, tudo bem. Se fizer sentido o que aquela pessoa está dizendo, converta, recalcule a rota e continue. Mas não gaste energia pensando no que foi dito. Se não faz sentido o que aquela pessoa falou, pegue aquela informação e use como combustível para continuar fazendo o que você precisa fazer. Então, a primeira resposta que eu tenho é essa para abrir. Quando você conhece a si mesmo,
sabe da sua identidade, está lá. Quem tem curiosidade de saber a sua identidade, ela está muito bem clara lá em Gênesis 1:27. Nós fomos criados imagem e semelhança do Criador, Deus. Então essa é a nossa identidade. Se você não está firme nessa identidade e não a reconhece, vai ser muito mais fácil você ser impactado pelas energias que são jogadas sobre você. Então reafirma isso, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta aqui, hein? Como enfrentar alguns medos mais comuns no mercado de trabalho? Gente, medo a gente vai ter para tudo. A gente vai ter medo de iniciar, medo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Medo nós sempre teremos. A única coisa que o medo não pode fazer é lhe paralisar. Então, esse medo de enfrentar o mercado de trabalho, como é que você enfrenta o mercado de trabalho? Fazendo o que você precisa fazer. Se você é fisioterapeuta, o que é que você precisa fazer? O que é que você quer fazer? Como é que você quer iniciar? Então, primeiro é calcular a rota de onde você quer iniciar para você conseguir enfrentar o mercado de trabalho. E calculando a rota do que você precisa enfrentar, então, aí você vai junto com essa rota, vai vir os medos. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, agora eu preciso fazer. Quando você vai começar a executar e ver o medo, aí já vem o medo e o questionamento. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Primeira coisa que eu vou dizer pra você, você consegue e você dá conta, mesmo que dentro de você tenha aquele medo. Eu lembro, e a Darlane tá aí pra comprovar, quando nós montamos a Cardio Movement, né, que foi a nossa empresa de reabilitação cardiovascular, na verdade cardiorrespiratória, porque atendíamos tanto pacientes com problemas respiratórios como problemas cardiovasculares. O quanto nós enfrentamos essa questão chamada medo e o quanto nós fazíamos tudo com medo mesmo. A gente executava, porque a gente sabia que para enfrentar o mercado de trabalho a gente precisa fazer. Então ia com medo mesmo. E eu lembro que nós abrimos a Cardio Movement exatamente no período da pandemia, assim, no auge da pandemia. E no auge da pandemia, ninguém sabia ao certo como era que acontecia a contaminação do Covid-19. Então, você imagine, duas pessoas que toparam abrir uma empresa no meio da pandemia e disse assim, vamos atender pacientes de Covid, pós-Covid? Vamos. Quantos dias? Gente, nós nos debruçamos sobre todos os conteúdos que eram lançados sobre Covid-19 e fisioterapia, sobre reabilitação, sobre tempo de contágio. Nós nos munimos de muita informação para que a gente conseguisse diminuir o impacto do medo, para que a gente conseguisse executar o que a gente precisava executar. Mas em nenhum momento o medo nos paralisou. Então eu e a Darlane, a gente ia lá, toda paramentada. Vocês não têm noção, gente, que nessa época ninguém nem sabia se passava pelo cabelo. Todo dia tinha que lavar esse cabelo. Eu não sei hoje como é que eu ainda tenho cabelo na minha cabeça. De tantas vezes que eu lavei esse cabelo, porque era contato com o paciente que lava o cabelo. Todos os dias. Mas o medo nenhuma forma fez nos paralisar e nós enfrentamos o mercado de trabalho. Crescemos muito com a Cardio Movement, conectamos com muitas pessoas e tivemos novas oportunidades. Então, não tem esse negócio como enfrentar. Não tem como enfrentar. Você tem que ir com medo. É fazer com medo mesmo, tá? Então, vamos lá. Como se vender. Técnicas para oferecer os seus serviços e produtos de forma convincente. Primeiro que as pessoas vão comprar de você, primeiro elas vão comprar a história. Né? Uma pessoa que se conecta com você, ela vai comprar a sua história. Ela vai comprar você. Para você convencer uma pessoa de uma venda, você tem que criar relacionamento, intimidade, ou gerar um ponto de conexão com a pessoa, um ponto em comum. Todo ponto em comum, Vanessa comentou aqui, eu vi de perto o medo de vocês. Vanessa é minha irmã, para quem não sabe, né, minha mana. E na casa dela tinha uma divisão. Ela morava numa casa de trás, assim, e nós utilizávamos a casa da frente como suporte. Então, todo o material de atendimento,
nós utilizávamos o banheiro, nós não tínhamos contato com ninguém, enquanto não fizesse todo tipo de higienização, limpava sandália, trocava de roupa, lavava cabelo, enfim, nada, tinha contato com os nossos familiares. Então, era aquela sensação, e máscara 24 horas, até para dormir, existiam dias que nós dormíamos de máscara. Não é brincadeira, é super verdade isso. E voltando, né, sobre venda, como se vender. Primeiro, você é uma venda, então as pessoas vão comprar a sua história, as pessoas vão comprar o relacionamento, a intimidade com você. Você só vai adquirir algo meu porque você confia, porque eu gerei algum nível de autoridade, algum nível de conexão. Um ponto da minha história criou uma conexão com a história de vocês. Vocês, nossa, isso aqui realmente é que tem uma conexão. Além disso, as pessoas vão adquirir por uma dor. É algo que não é que debele a dor, né? Que acabe a dor, mas que alivia a dor dela. Então você pode usar ferramentas e estratégias de venda para dizer para aquela pessoa que o que você está propondo, o que você está vendendo, é para diminuir a dor dela. Então, isso também são estratégias de venda. Primeira coisa que vocês precisam fazer é firmar a identidade de vocês. E a identidade, eu não falo só do que vocês já são, né? Do que nós já somos, de fato e de verdade, mais semelhança do Criador. Não é só essa identidade, é a identidade visual, é o que você quer comunicar. O que é que você quer comunicar? Eu vou dar o exemplo do Lucivânio. O Lucivânio, ele quer comunicar que agora ele é fisioterapeuta, que ele se formou e que ele está disponível no mercado de trabalho. Então, ele gerou já um código de identidade visual. Então, ele já criou lá as estratégias de divulgação. Então, o que é que ele está fazendo? Ele já está mostrando a identidade dele. Agora eu sou fisioterapeuta, estou fazendo atendimento e estou iniciando um atendimento domiciliar. Para contatos, para marcar, está aqui número e tal. Então, ele está começando a criar a imagem dele, tá? Isso também vai cair em outra pergunta que tem aqui, que é como potencializar, né, a imagem nas redes sociais. Como é que eu potencializo a minha imagem nas redes sociais? Primeiro você tem que entender quem você é, o que é que compõe você. As suas cores, o que você gosta, tipo de música, conexões, tudo isso vai ter que estar claro para você e para as pessoas. Então, quando você entra aqui no meu Instagram, você sempre vai se conectar com a palavra que eu sempre uso. Bom dia, Brasil. Olá, Brasil. Tudo bem, Brasil? Então, é algo que eu comunico. As cores que eu utilizo, vermelho, azul, branco, para comunicar. Sempre tem o meu nome, que é associado a um coração, porque é a área que eu mais falo, a área que eu tenho maior conexão, né? Que é a cardiovascular, é a que eu divulgo mais questões de saúde especificamente. Então, o trabalho da imagem na rede social, ela vai também estar associada a esse poder de venda. Além disso, né, na imagem social, a gente não vai conseguir, também nem é necessário você separar os 100% do seu profissional, 100% do seu pessoal. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem você é, as pessoas querem saber quem o Tainan é, quem o Lucivânio é. Eles já sabem que você é fisioterapeuta, que você atende domiciliar, que você é massoterapeuta, as técnicas que você realiza. Mas quem é você? O que é que você gosta de fazer? Quem as pessoas que você se conecta? Então, sempre vai ter que ter uma pitada do seu pessoal. Um lugar que você viajou, um curso que você fez, um momento que você compartilhou com sua família. Você não precisa filmar, fazer um diário digital do seu dia. Não é sobre isso, mas você tem que dar as pitadas da sua cara e colocar a sua cara para que as pessoas criem reação, para que elas criem conexão, para que elas entendam que você é como elas. Porque às vezes nós criamos um distanciamento muito grande. É como se aquela pessoa que estivesse ali na rede social, ela não fosse totalmente diferente de você, ao ponto que ela não encontre nenhum ponto de conexão. Então, quando ela não criar nenhum ponto de conexão com você, ela não vai adquirir um produto seu, porque para ela está muito fora da realidade. Então, tem que ser algo próximo da realidade, que ela entenda que tem um ponto de conexão com você, que tem algo em você que você... Por exemplo, eu gosto de correr. Então, se você prestar atenção no meu perfil aqui do Instagram, eu tenho vários nichos, como diz a minha irmã, vários nichos. Eu tenho pessoas que gostam de correr, eu tenho alunos de fisioterapia, eu tenho profissionais da área da fisioterapia, da profissionais de educação física. Então, eu tenho também colegas de graduação, de pós-graduação, então, e amigos, enfim.
tenho vários nichos e cada um me segue por um ponto. Nem todo mundo vai seguir você pela mesma coisa. Sempre vai seguir por que conecta. O que conecta? O pessoal da corrida me segue porque me conecta dessa forma, através da corrida, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Como construir um bom raciocínio clínico? Isso aqui, gente, é a base de tudo. Deixa eu só ver esse comentário do Lucivânio. Quando a gente atende o paciente, sempre vai procurar uma conexão para poder se sentir à vontade, até mesmo na hora das condutas. E isso sempre tem aquela história, né, que eles vão contar, e o paciente tem a história dele, tem o momento dele, né? Então você vai criar também essa conexão com o paciente, e essa afinidade vai garantir também a venda boca a boca do paciente, o serviço que ele vai indicar, tá? Voltando para a pergunta, como construir um bom raciocínio clínico? Para você construir um bom raciocínio clínico, gente, não existe outra coisa do que isso aqui, ó. Absorver conhecimento. Mas além de absorver, você tem que praticar. Então você tem que entender muito bem do que você faz. Você tem que ter um conhecimento técnico, científico na sua cabeça. Então, por exemplo, o Lu aqui foi a última pessoa que falou aqui, o Lucivânio. Então vou usar a área do Lucivânio como exemplo, a área que ele tem afinidade, que é a UTI. Então o Lucivânio, para ele atender na UTI, ele tem que entender sobre a UTI. Ele tem que saber quais são os parâmetros mais utilizados para ventilar um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Ele vai ter que entender como é que ele vai ventilar um paciente com edema cardiogênico, quando é que aqueles parâmetros de ventilação não dão certo, como é que eu vou ventilar um paciente com Covid, com HIV positivo, né, que já tem imunidade ali suprimida. Então, tudo isso ele vai ter que dominar na cabeça dele para ele poder ter um raciocínio clínico. Porque quando é que eu desenvolvo um raciocínio clínico? Quando eu entendo anatomia, falando da área de saúde. Quando eu entendo anatomia, quando eu entendo fisiologia, quando eu entendo o funcionamento do corpo e a forma científica daquilo, e eu vejo o paciente e consigo associar o que está acontecendo com o corpo dele com o que ele realmente precisa. E aí eu crio esse raciocínio, tá? Dentro das outras áreas é da mesma forma. Como é que você vai criar um raciocínio para o que você precisa executar? Conhecendo muito bem o que você faz. Se você conhece muito bem o que você faz, você vai ter um raciocínio para tudo o que você precisa. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é empresário. Então, ele escolheu ser empresário, ele tem características de empresário e ele estudou tudo. Então, ele entende a parte de administração, ele entende a parte de contabilidade, mesmo que ele não esteja à frente. Por quê? Porque ele tem que entender e ter um raciocínio de como isso funciona, para que os ajustes que sejam necessários fazer, ele consiga fazer e dominar aqueles ajustes. Então, da mesma forma, serve para as áreas da saúde, né? Para eu ter um raciocínio clínico, eu preciso entender o que eu estou fazendo, o porquê, e não só reproduzir. A partir do momento que eu só reproduzo, eu paro de ter raciocínio. Eu só sou uma pessoa que reproduz a técnica. Eu não estou raciocinando se aquilo realmente é benéfico ou não, se está tendo efeito ou não, tá? Próxima pergunta. Como ter uma boa didática? A pergunta é assim, como ter uma boa didática? E tem pessoas inteligentes, mas que não conseguem transmitir o que sabem. Como ter uma boa didática, né? Na verdade, como executar algo. Então, no exemplo aqui dessa pergunta tem pessoas que são inteligentes, mas não conseguem transmitir o que sabem. Chama-se treino. Para a gente conseguir transmitir o que sabe, é treino. Tudo que você aprende, você treinando, passando para as outras pessoas, você vai construir uma boa didática. Então, se você tem um objetivo, pela sua pergunta, de ensinar, de construir uma boa didática de ensino, é prática. Então, você tem que aprender a fazer isso e passar esse conteúdo. O que acontece? Desde a minha época na faculdade, eu treinava muito a didática. Eu era monitora. Então, quando você é monitor na faculdade, quando você é monitor de uma disciplina, você entende aquela disciplina e você vai passar para outras pessoas aquele mesmo assunto. Você não vai ser o professor, você vai ser o facilitador daquele processo.
de revisão, né? Porque os alunos aprendem, vêm para o laboratório para tirar as dúvidas com você e para construir aquele processo. Então, o que acontece? Você tem que praticar. Então, enquanto eu estava lá no laboratório sendo monitora, a todo momento eu estava repetindo aquela didática. Quando eu via que o aluno, não, vou dar um exemplo, eu era monitora de histologia. Então, eu trabalhava com leitura de lâmina. Quando eu entendia que o que eu falei, para você ler e encontrar um eosinófilo, que é uma célula específica da linhagem branca que ajuda a identificar alergias, tá lá na lâmina. Quando eu disse, para você localizar, ele vai ter essa característica aqui. A pessoa não conseguia, não conseguia entender. Eu disse, você entendeu o que eu disse? Ela, não, eu disse, tá, então vamos desenhar. Desenhava, entendeu? Mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a procurar, eu vou achar e vou lhe mostrar na imagem, depois você procura sozinha. Então, eu fui criando estratégias para facilitar a didática. E eu comecei a aplicar isso para outros alunos. Eu já não dizia mais como era que encontrava, eu já dizia desenhe. Se você não conseguir desenhar, eu acho e depois você tenta achar. Então, eu comecei a entender que algumas estratégias funcionavam de forma mais ampla. Então, eu fui criando didática. Como é que você melhora a sua didática para passar com maior facilidade? Treino. Tudo na vida é treino. Se eu quero aprender a nadar, se eu quero ser boa nadadora, o que é que eu vou fazer? Nadar. Se eu quero ser bom corredor, se eu quero melhorar meu tempo, se eu quero competir, se eu quero fazer uma corrida, o que é que eu vou fazer? Correr, treinar. Eu vou fazer planilha de treino, eu vou fazer planilha de natação. Se eu quero ser boa em cálculo, o que é que eu vou fazer? Treinar. Eu vou fazer cálculos. Se eu quero adquirir o hábito da leitura e ter uma boa didática para falar sobre livros, para criar essa questão dos livros, o que é que eu vou fazer? Ler. E além de ler, criar um clube de livro para que eu possa discutir isso com as pessoas. Porque as pessoas, a partir do momento que as pessoas disserem assim, estou entendendo o que você está falando, e sempre perguntam, entendeu? Ficou claro? As pessoas, elas sempre sinalizam no rosto se elas estão entendendo ou não. Elas vão franzir a testa, vão ficar assim, vão fazer uma cara de preocupação, uma cara de que não estou entendendo, isso é um sinal. Aí você já converte. Eu faço isso na sala de aula porque às vezes eu pergunto assim, gente, vocês entenderam? Aí o pessoal só olha as caras. Aí eu capto a informação. Vou repetir novamente. Aí repito de outra forma. Aí eu vejo as carinhas de novo. Eu disse, agora eu senti que realmente ficou mais próximo de entender 100% o que eu quis falar. Então é treino. Ao longo do treino, identificar e ter o feedback. O feedback nos auxilia muito, tá? Minha irmã tá falando aqui, você criou um método, constância. Então, a prática vai levar a constância. A constância vai fazer você executar algo sempre com excelência. Lucivânio, ao longo do caminho a gente vai criando alguns macetes. E isso ajuda muitas vezes por facilitar e ajuda outras pessoas. Porque esses macetes, na verdade, é um método, né? O seu método, é o método que você está criando para construir a sua didática para que a pessoa entenda o que você está falando. Minha irmã falou, né, a Vanessa? Funciona para mim o método do audiovisual, o audiobook. Por exemplo, ela tem dificuldade de parar e ler o livro, porque ela também tem uma demanda, uma rotina tem uma demanda muito alta, é isso que eu quero dizer, desculpa. Tem uma demanda muito alta, até porque também ela é mãe de Teodora, né? Pra quem me segue aqui já viu Teodora. Teodora é uma mozinha, uma princesa, mas cheia de energia, gente, que eu vou dizer a vocês, tá? Ela tem uma energia, acho que de 100 crianças. Então ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda atenção. Então muitas vezes a Vanessa não pode parar para estar lendo o livro. Então o que é que ela faz? Ela ouve o livro. Então com ela funciona muito bem o audiobook. Porque ela vai fazendo as coisas, vai lavando ali uma louça, vai fazendo atividade de casa, vai trabalhando, vai cortando um tecido, vai fechando um assunto com um cliente e ao mesmo tempo ela está lá fazendo a atividade dela, que é ouvir aquele livro que ela gostaria de ouvir e aprendendo ao mesmo tempo. Então ela criou um método para ela. O audiobook é a vida dela. E a minha também, porque eu entrei nessa moda do audiobook, porque eu sou muito livro, né? Às vezes eu até paro um pouquinho e pego e leio. Eu gosto muito de ler. E aí, ouvir também virou uma modinha. Eu já não consigo mais, Eu já não consigo mais fazer alguma coisa sem estar escutando alguma coisa. Então é sobre isso, né? Até o ouvido está absorvendo pelo ouvido, não é nem pelo olhar agora, é pelo ouvido.
Vamos para as próximas perguntas. Darlane rindo, né? Porque Darlane sabe o quanto Teodora tem uma energia de milhões de crianças. É sobre isso, né? Teodora, ela vai do 0 a 100 muito rápido. Então, vamos para a próxima pergunta. Como saber qual área devo seguir? Como saber qual área devo seguir? E aí? Quer dizer que você está no último período e diz, e agora? Qual é a área, meu pai, que eu vou seguir tantas áreas? Viva a variabilidade de cada, posso dizer, de cada curso de graduação, porque cada curso de graduação, ele tem as suas especificidades, né? Eles têm as suas áreas específicas de conhecimento. Vou dar uma dica. Como é que você escolhe? Dentro do seu processo de graduação, você vai ter contato com cada uma das áreas. Existem áreas que você vai ter mais contato, que você vai ter mais experiência prática e outras que não. Mas eu tenho certeza que nesse momento que você entrou em contato com essas áreas, existe uma que palpitou seu coração ou que você tem muita facilidade. Como é que você... E assim, não é escolher uma área, porque tem assim, né? Qual área deve seguir? Não é seguir a área para o resto da vida. Vou morrer, né? Escolhi essa área, me formei, fiz uma pós, vou morrer nessa área, sem fazer outra área. Não, não é assim. Calma, respira. Vocês podem, e é muito bom, se apropriar de outras áreas. Mas assim que você se formar, escolha a área que você tem mais afinidade, que você não considere chata, que você considere de fácil compreensão, porque é algo que você vai executar. Ninguém merece trabalhar com o que não gosta. E quando você trabalha com o que você não gosta, você acaba executando algo de maneira indiferente, você não executa com qualidade, o serviço que você precisa executar com qualidade, tá? Então, se você tem afinidade, se você vê que você tem facilidade com aquela área, então é a primeira área que você vai seguir. Carol, eu sou fisioterapeuta, não tenho nem dinheiro para pagar uma pós. E agora, o que é que você faz? Começa com ortopedia. Né? E primeiro que a ortopedia está em todas as áreas. Nós precisamos de ortopedia em todas as áreas, praticamente, tá? Então, todas as áreas nós estamos trabalhando com movimento. Estamos trabalhando com movimento, com ativação muscular, com a preciosidade da atividade física e exercício terapêutico. Então, compreenda essas áreas. Elas vão estar aí sendo o pontapé inicial para você iniciar no mercado de trabalho. Mas, se você tem condições de escolher, não, cara, eu já saí, me formei, tenho como escolher uma pós e conhecer mais sobre essa área, então invista nessa área, mas tem que ser uma área que você tenha afinidade, tá? Afinidade de quero saber mais, gosto, palpita meu coração, eu tenho facilidade de aprender, para não ser cansativo, para não ser estressante, para você não desistir no meio do caminho, tá? Vamos lá. Tenho medo de não suprir as expectativas dos meus pacientes. Isso é uma pergunta? Fiquei em dúvida. Tenho medo de não suprir. Eu acho que é uma afirmação. Tenho medo de não suprir as expectativas dos meus pacientes. Então, primeiro que expectativa, os pacientes eles sempre vão criar. Na verdade, a gente não deveria criar expectativa com nada, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Não criem expectativas. Não criem expectativas porque todas as expectativas são, na verdade, criadas porque você está tendo a necessidade de alguma coisa. E espera que aquela pessoa haja de acordo com o que você quer que ela age. E ela não vai agir porque ela é diferente de você, tem a personalidade dela, enfim. Não crie expectativa, tá? Os pacientes, eles vão criar expectativas porque eles têm um problema e querem a recuperação desse problema. Então, qual é a expectativa do paciente? Eu quero ficar bom, eu quero me recuperar 100%, eu quero ser curado, eu quero que tudo que eu estou sentindo suma. Então, essa é a expectativa do paciente. Como é que você vai lidar com as expectativas? Seja realista. Seja realista. Você é o fisioterapeuta, mas você não é 100% responsável pelo tratamento. O paciente também faz parte do tratamento. Ele precisa entender que para ele recuperar o que ele quer recuperar, se eu quero ficar 100% bom da dor, eu quero me recuperar de uma fratura, eu quero conseguir melhorar minha marcha porque eu sofri uma lesão, ele tem que entender que ele é parte ativa do processo.
que você está lá para pegar na mão dele, orientar e fazer as condutas que ele não tem capacidade de fazer, mas ele também é um processo ativo do processo de tratamento, na verdade, né? Ele é ativo no processo de tratamento. Entenda que eu vou encontrar meu paciente 2 a 3 vezes na semana e os outros dias da semana ele vai fazer o quê? E você vai encontrar o paciente 2, 3 vezes na semana e no máximo 1 hora e meia, dependendo da área. E o resto dos dias o paciente vai fazer o quê? Então, o primeiro contato com o paciente já tem que ficar claro, você tem que entender quais são as expectativas, mas você tem que entender o que é que realmente ele quer. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. O paciente adquiriu uma patologia e ele costumava muito ficar na calçada conversando com os amigos. O que ele quer não é se livrar da patologia, é voltar a ficar na calçada conversando com os amigos, que agora ele não pode mais. Então você tem que trabalhar para promover uma melhor qualidade de vida ou mais próximo do que ele tinha antes. Se ele não consegue nem ficar na calçada, ele ficar pelo menos no portão conversando. Então isso seria a estratégia, mas deixar sempre na cabeça do paciente que ele também é ativo no processo. E que para suprir as expectativas dele, para suprir o resultado que ele deseja e que ele precisa para viver bem, né, viver funcional, ele também precisa lhe auxiliar nesse processo. Então isso tem que ficar claro, é um diálogo com o paciente que tem que ficar claro. Não pode ficar subentendido. Ah, mas será que eu vou ficar bom? Não, você é a parte ativa do processo. Você sabe o que você tem que fazer. Eu estou tratando uma pessoa, né? E aí essa pessoa sabe que ela precisa fazer o processo de recuperação, que ela precisa fazer a elevação, que ela precisa ter repouso, que ela precisa fazer as compressas que eu indiquei que ela fizesse. Precisa ter regularidade de sono, porque vai influenciar no processo de recuperação da alimentação. Então, são coisas que não competem só a mim, mas também ao paciente. Então, isso tem que ficar claro, tá? Porque depois, às vezes, quando as coisas não... Ah, não fiquei bom. Foi, mas você fez o que eu orientei para você fazer, você caminhou, os dias que eu pedi para você caminhar, você fez atividade física, você fez o exercício, você fez as compressas, você fez lá o enfaixamento, você foi na Nutri, você conseguiu regular o sono. Aí o paciente, não. Aí não tem como, né? Eu não, assim, se você deseja um milagre, a gente tem que pedir com fé, orar com fé e acreditar que vai ser curado. Aí Jesus com certeza vai atuar mediante a isso. Mas eu não faço parte ainda dos discípulos que curam 100%. Né? Estou caminhando para isso. Pretendo, queria um dia posicionar as minhas mãos, quero um dia poder posicionar as minhas mãos sobre um paciente e declarar cura na vida dele e ver ele curado. Em nome de Jesus. Lucivânio. É muito importante deixar isso bem claro para o paciente, porque muitas vezes eles querem que tudo aconteça muito rápido. É importante incluir a família e ser realista de que a condição de melhora também é dele. Exatamente. Né? A família faz parte desse processo. E além disso, entender que no mínimo qualquer processo de reabilitação, ele vai ter que levar aí no mínimo 12 semanas. Né? Para ele ser efetivo, para ele começar a ter os seus resultados dependendo da área. Tá bom? Eu adoro essa pergunta aqui eu acho muito massa. Quanto devo cobrar money pelos meus atendimentos? Sendo um recém-formado, sem rebaixar os meus colegas fisioterapeutas, né? Essa parte da cobrança, eu acredito que ela vem com algumas características. A primeira é o medo de cobrar caro e não ter paciente. Cobrar caro. Né? Eu não vou nem usar essa palavra, porque essa palavra não existe, não é cobrar caro. Né? Você não tá cobrando caro. As pessoas não têm essa noção, que não é tipo, ai, mas tá caro. Não é tá caro. É o valor da pessoa. Ela sabe o que ela faz, ela sabe os 5 anos que ela ficou estudando, as capacitações, o que ela precisou, o tempo que ela gastou, os materiais que ela utiliza, o tempo de deslocamento. Não é caro, é o trabalho. Então, como é que eu devo cobrar sendo recém-formado para não desvalorizar aí meus colegas fisioterapeutas? Primeira coisa, o mínimo que você deve cobrar, o CREFITO, né, que é o nosso órgão, o nosso conselho aí, ele já tem um referencial. Se você está em dúvida em cobrar quanto você cobra numa sessão, o mínimo que você pode cobrar só da sessão vai estar lá no referencial honorário do fisioterapeuta. Então você vai entrar lá na página do CREFITO, vai procurar referenciais honorários do fisioterapeuta
e vai ter lá, para cada consulta, domiciliar ou em consultório, vai ter um referencial, que você vai multiplicar os centavinhos que está lá, você vai multiplicar e vai dar o valor, tá? Para cada avaliação é um procedimento, tem um custo. Aplicação de laser tem um custo. Aplicação de bandagem é um custo. Tá tudo no referencial. O mínimo que você pode cobrar está lá. O mínimo que você pode cobrar está lá. Mas lembre-se que você está cobrando aquilo ali do referencial, é o referencial para a técnica, do processo, da avaliação, da consulta, do atendimento. Isso é o mínimo. Aí você tem que colocar o seu deslocamento, o tempo que você vai gastar, que você vai despender para fazer esse atendimento ou de deslocamento. Vai colocar também o seu conhecimento, né, os potenciais de conhecimento que você vai precisar colocar ali e o custo do material que você vai utilizar. Seja óleo, seja bandagem, seja aplicação de agulha, enfim. Você tem que sentar e fazer esse cálculo. Mas, não, cara, eu sinto muito inseguro, eu acho que eu vou cobrar menos do que os meus colegas, porque eu estou me sentindo inseguro, com medo aí do mercado de trabalho. Se você for inseguro, você nunca vai aumentar seu preço. Sempre vai viver trabalhando horror de muito e ganhando pouco. Então, você nunca vai sim saber o seu real valor, na verdade. Se você for inseguro, você nunca vai saber o real valor que você tem. Ah, Carol, mas eu quero pacientes. Então tá bom. Se você quer pacientes, se você quer quantidade, quer cobrar o mínimo, segue o referencial honorário da sua profissão. No caso aqui da pessoa que fez uma pergunta, que é fisioterapeuta, segue os honorários do fisioterapeuta ditos pelo conselho, tá? Lembra que lá vai ter assim, referencial para consulta na área de saúde da mulher. Aí você tem que ir lá na parte de processo, avaliação, para somar lá o preço da avaliação. Ou você vai cobrar avaliação, uma consulta. Tem toda essa estratégia, tá? Se você for cobrar avaliação, uma consulta é diferente do valor que você vai fazer uma consulta, porque a avaliação é X valor e a consulta é outro X valor. Então, tem um honorário. Toda profissão tem uma base mínima que é cobrável, ou a média que é cobrada de cada procedimento ou consulta, enfim, do que você vai fazer. Então, é o mínimo que você pode cobrar para não desvalorizar a profissão e nem desmerecer o trabalho dos seus colegas. Mas leve em consideração que você tem que colocar deslocamento, tempo, conhecimento, produtos que você está gastando. Tudo isso tem que estar incluído aí nesse valor, tá bom? Para você também ter um retorno, senão você só vai trocar suor por suor. É como se você estivesse cavando um poço para tomar água. Quando você começa a dar água, você vai tomar lama, porque tá igual por igual. O esforço é o mesmo que você está produzindo, é a quantidade de esforço. Não tem como, tá lá, na lama. Do mesmo jeito, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Lucivânia, é muito difícil, porque vamos ser sinceros, estamos em uma verdade nua e crua. Nossa classe é muito desunida, isso impacta bastante, não na hora dos custos. Então você precisa realmente ter confiança no que faz. Você tem que ter confiança e bater no peito e dizer assim, mesmo que por dentro doa. Ai, mas tá tão caro, você não faz mais barato, mas fulaninho faz tanto. Eu disse, tudo bem, então faça com fulaninho, não tem problema não. Pra você não é melhor, não é o que você pode, e você também tem que levar em consideração, não é o que você pode custear, então faça com fulaninho, viu? E se você vê que o preço que fulaninho cobra é desleal, não deixe o seu nível para isso não, porque você vai estar se igualando e vai estar na desunião do mesmo jeito, e fazendo algo que antes você estava dizendo que você não faria, você vai fazer. Então mantenha os seus princípios e mantenha a sua base. Se você diz que não vai fazer, então não faça. Vamos para o próximo. Como um dia, quem sabe, união da classe de profissionais da fisioterapia. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque a união da classe, a gente vê que existe uma classe, a classe médica, ela é muito unida, né? Mas isso é histórico. Isso é histórico. A gente tem que levar em consideração também que toda a classe ela é feita por pessoas. E feita por pessoas, cada pessoa ela tem a sua característica, ela tem a sua personalidade. Então, o que é que isso vai acabar impactando? Em conduta.
Então, por mais que eu não queira ferir a minha classe, que eu seja uma pessoa unida, vai ter um coleguinha lá meu que pensa diferente, que faz diferente. E aí vai acabar prejudicando a classe. É aquela história, eu tô cobrando tudo certinho, eu tô fazendo o que o Crefito tá pedindo. Aí tem um colega meu lá no Alecrim, desculpa, bairro, desculpa, não tenho nada contra o Alecrim, tá? Deixar bem claro. E aí tem um colega meu lá que faz o quê? Cobra R$ 50 a consulta. E você se matando. Então, assim, vai muito, a gente tem que levar em consideração muito que toda classe ela é feita de pessoas. Então, cada pessoa tem a sua base, tem o fundamento dela, os princípios dela. Infelizmente, a classe inteira não vai ter o mesmo princípio, porque isso não foi enraizado desde o início. E a luta parece que não é da classe, é do fisioterapeuta. Ainda tem isso, né? Parece que não é da classe, eu tenho que brigar com os outros físios. É assim que funciona. Essa é muito boa, tá? Essa aqui é muito boa. Como me portar em um ambiente multiprofissional e o que o fisioterapeuta, aqui é caso o fisioterapeuta, tá? Pode fazer para colaborar nesse ambiente. E aí vai depender de que ambiente é esse, porque a gente vai ter a atuação tanto eu estou mudando aqui o filtro, vocês estão vendo, eu estou adequando um para ajustar a luz do ambiente, tá? Então vamos ver esse. Esse ficou muito com luz, muita luz, né? Muita purpurina. Vamos voltar. Esse ficou um pouco escuro, né? Enfim, vamos colocar esse. Esse ficou bom, ficou mais claro o ambiente, pronto, né? Apesar de parecer assim que tá falhado, mas está mais claro o ambiente. Minha irmã, em todas as áreas, não adianta gastar energia com isso. Não adianta gastar energia. Tudo que eu disse é energia, então você está gastando energia para tentar unir a classe, é só gastar energia realmente. Faça a sua parte. Você talvez seja a cimentinha que vai inspirar outras pessoas vão modelar você, e aí quem sabe você vai impactando pelo menos os fisioterapeutas à sua volta, para que eles tenham uma conduta próxima do que seria ideal para todos, tá? Vamos lá. Como me portar em um ambiente multiprofissional, né? O que o fisioterapeuta pode fazer para colaborar nesse ambiente? A gente vai ter um ambiente que ele é multiprofissional, onde eu tenho uma equipe, né, de saúde atuando, médico, enfermeiro, nutrição, fisioterapeuta, profissional de educação física, e tem a equipe que, além de multi, ela é interdisciplinar. E eu acredito que a interdisciplinar ela é muito mais forte do que a equipe multi. Porque a equipe multi, às vezes, ela não está interligada entre ela, que é a questão da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é eu chegar e conversar com eles realmente ali, entender o contexto, juntar essa equipe multi e entender o contexto daquele paciente. Vou dar um exemplo. É um paciente lá que está na UTI. Então, eu saber que Francisco do leito 5, ele precisa de uma equipe multi. Essa equipe multi, ela tem que sentar e conversar e cada um tem que entender o papel de cada um na vida do paciente que está lá no leito, tá? Então, como é que o fisioterapeuta colabora nesse processo? Fazendo o papel dele, fazendo o que compete a ele, o que é da classe, né? São as intervenções, a conduta e deixando bem claro que aquilo lhe compete. Então, dentro de uma equipe multi, às vezes, principalmente dentro da UTI, Darlane está aí para comprovar, né? Ela é coordenadora de UTI. Existem algumas situações que as pessoas vão querer jogar condutas ou intervenção para você que não lhe compete. Não faz parte da sua rotina, não faz parte da sua conduta de intervenção. Porque você está numa equipe multi e aí as pessoas acham que por você estar numa equipe multi e que você presta aquele atendimento, você também tem que fazer tudo que está ali dentro do bolo. Não, isso tem que ficar muito claro. E quando é que isso fica muito claro? Quando você tem interdisciplinaridade. Quando essa equipe senta e conversa e acerta. Isso aqui é da sua rotina. Isso aqui quem tem que fazer é você. E você fazendo isso aí, eu consigo fazer isso aqui e o paciente ganha. O médico tem que prescrever o medicamento,
Tô dando um caso hipotético. O médico tem que prescrever o medicamento, o enfermeiro tem que aplicar, o fisioterapeuta tem que movimentar o paciente e verificar os parâmetros do ventilador. Então, cada um, isso é um processo. E para esse processo funcionar, essa equipe tem que estar bem ajustada. Fora do hospital, a gente vai ter também as abordagens que acontecem com o próprio paciente. Existem pacientes que têm atendimento de vários profissionais. Eu atendo uma paciente que ela tem fono, ela tem profissional de educação física e ela tem fisioterapeuta. E tem enfermagem. É uma equipe multi. Essa equipe multi, ela se ajusta muito bem quando a gente conversa. Então, eu converso com o profissional de educação física, o profissional de educação física conversa comigo, nós ajustamos a conduta com a enfermagem, nós auxiliamos esse processo, entendemos o que está acontecendo para que nós possamos executar o que precisa ser executado. E tudo também é muito documentado. Quando você está numa equipe multidisciplinar, que você tem vários profissionais cuidando de uma pessoa, isso tem que estar documentado, tem que estar escrito o que você fez. É respaldo para você, né? Porque compete a você e respaldo para o paciente. E também para o colega que vai pegar depois aquele documento. O colega vai pegar depois aquele documento, o colega precisa entender o que você fez. Foi o que ele fez aqui. Sim, tá, ok, entendi, compreendi. Ótimo, show. Vamos potencializar aqui, fazer outra coisa para potencializar o que o meu colega já fez. Certo? Lu, e fala muito da autonomia de cada profissional. Todo mundo trabalha junto, mas cada um faz seu trabalho para construir a melhora do paciente. Exatamente. A equipe multi, ela é multi porque elas são vários profissionais e um cuidado, né? Fornecendo um cuidado. Mas ela é muito mais potencializada quando a gente tem a inter, quando conversa, quando a conduta ali é fechada entre todo mundo. Apesar de cada um fazer a sua conduta, ter a autonomia de fazer a sua intervenção, a sua conduta, a sua prescrição, enfim, o seu processo, também conversar entre si para dizer, nossa, eu fiz isso aqui, vai impactar no que você fez? Vai, eu disse, então eu vou fazer no horário depois de você faz primeiro e eu faço depois, porque o paciente ganha e a gente faz tudo certinho. E às vezes não tem essa conversa, esse time. Às vezes, por exemplo, eu preciso que o paciente fique acordado, aí o remédio foi aplicado antes da conduta, e quando eu chego lá o paciente está sonolento por conta da medicação. E aí? São ajustes que devem acontecer e acontecem dentro da equipe multi e inter. Ou devem acontecer, né, dentro desse contexto. Vamos para a próxima pergunta. Tá. Essa é a próxima pergunta e a última, tá? A última da noite escolhida. Como fazer o marketing do meu serviço e como consolidar os meus clientes? Como fazer o marketing do meu serviço e como consolidar os meus clientes? Hoje o marketing, acredito que o marketing ele tá ali junto com o branding, né? Que é quem você é. Quem é você na presença de profissional, na presença de pessoa? Qual é a sua história? Então, o potencial do marketing hoje, como profissional, está quem é você? Qual é a sua história? O que aconteceu com você para você fazer o que você faz? Para você impactar a vida das pessoas dessa forma, escolher fazer dessa forma. Então, isso é uma chave para vocês pensarem. Qual é a imagem que você está divulgando de você? E qual essa imagem que você está divulgando é a que você quer transmitir como profissional, como pessoa? Se não, já vá corrigindo o que você quer mostrar. Então vai muito de como você se veste, vai falar muito sobre de você, as suas cores, a forma que você escolhe ou não apresentar o seu cabelo. Então, isso é você. Então, se você quer se apresentar dessa forma, consolide isso. E como é que você consolida? Através do seu marketing, né? Branding e o marketing. E aí, o marketing hoje, ele acontece nas redes sociais. Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Criem autoridade digital. O que é autoridade digital? Não é ter muito seguidor no Instagram, não é fazer não sei quantos vídeos no YouTube, não é milhões, não é isso. Autoridade digital é você estar em várias plataformas
você ter várias conexões onde as pessoas coloquem o seu nome e lhe encontrem. Vou colocar seu nome no Google, achar você ligado a alguma coisa, ligado a um LinkedIn, ligado a um YouTube, ligado a um Instagram, ligado a alguma notícia, ligado a algum site, é gerar uma autoridade digital. Porque toda vida que alguém digitar seu nome em algum lugar, já vi esse nome. Em outro lugar eu vi esse nome. Já vi esse vídeo. E aí, toda vida que a pessoa começar a digitar o seu nome, tudo que está relacionado ao seu nome vai ser entregue àquela pessoa. Então, aí vai ser entregue para ela o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Twitter, o seu LinkedIn, o seu site. Então, as informações, elas vão chegando. Então, você vai consolidando a partir do momento que você vai criando essa autoridade digital. Por que eu falo sobre autoridade digital? Porque é algo que ficou muito forte, principalmente agora depois da pandemia, e é uma crescente, né? Ela está em crescente. Então não é aqui o Instagram. Já o Instagram acaba, esse aqui vai embora. O que está no feed vai passar. Hoje ninguém nem gosta de estar vendo foto. Todo mundo prefere ver vídeo. Antes era foto. Então as tendências elas vão mudando. Então da mesma forma que as tendências vão mudando, as redes sociais elas também vão mudando. Então vá criando marcas dentro de cada rede social. Porque na partir de um ponto que uma rede social acabar, você já está com marca e presença em outra rede social. E aí você sempre está mantendo a sua autoridade. Não começando do zero, mas construindo de pouquinho em pouquinho o que já está ali. Isso é uma forma. E a questão de consolidar seus clientes vai muito além do que você está fazendo. Todo paciente que eu resolvo dar alta, ele recebe alguma lembrancinha, alguma coisa que me conecte com ele. Isso é uma forma de você consolidar. A forma do seu cuidado, o que você escolhe, como você escolhe atender, é ele que vai divulgar você, tá? É ele que vai divulgar para outra pessoa você. A sua relação com outros profissionais é o que vai gerar autoridade para aquele profissional indicar você para um paciente. Então, às vezes, a sua consolidação de cliente acontece muito mais pelos pacientes que você já tem, os clientes que você já tem anteriormente e as pessoas que você se conecta. Porque quem conhece você, às vezes nunca viu você atender, mas você domina o que você fala, você passa para a pessoa segurança, conforto, então aquela pessoa já indica você, rapaz, tô procurando um fisioterapeuta, não sei se tenho alguém muito bom para indicar, olha, top, muito inteligente, o cara é fera, nem viu você atender, mas você passa confiança, você passa conforto, você passa segurança. Então tudo isso é pontos que são levados em consideração para você conseguir consolidar os seus clientes. E a pessoa que indica você, indica com entusiasmo. Então toda indicação ela deve ser valorizada e respeitada. Então quando aquela pessoa da indicação entrar em contato com você, já saiba que aquela pessoa que indicou falou alguma coisa, um seu diferencial para ela poder entrar em contato naquele momento. E isso é o que vai captar também esse cliente. São várias formas, tá? E aí, se vocês quiserem saber mais, né? Estamos juntos nessa jornada chamada mentoria, né? Estamos aí. Quem quiser ser meu mentorando, preenche o formulário que eu entro em contato. O formulário está aqui no Instagram, né? Quem quiser entender sobre vascular, mesmo que você não seja fisioterapeuta, seja profissional da área da saúde ou não seja nenhum profissional de nenhuma área, a playlist no YouTube de saúde vascular, ela tá com uma linguagem acessível para todos os públicos. Eu estou falando sobre saúde e eu quero levar saúde. Eu quero que vocês possam compreender que a saúde é um requisito muito importante para a gente poder se conectar com Deus. Quando a gente está em busca de saúde, fazendo atividade física e cuidando dos nossos aspectos de saúde, a gente se conecta com Deus com mais facilidade. A nossa espiritualidade, ela fica, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? O caminho a Cristo, ele fica mais fácil quando você cuida da sua saúde, sua mente fica mais limpa. Então, vocês que querem saber mais, que estavam aqui na live, que querem ser mentorandos, vai lá no Instagram, preenche o formulário, que eu entro em contato com você e a gente conversa, tá? Quem quiser saber mais sobre saúde vascular, gente, entra lá na playlist do YouTube, tá muito engraçado. Os vídeos são curtinhos, são gostosos de ver. Quem gravou o vídeo fui eu, lógico que tá gostoso de ver, né?
São curtinhos, porque eu sei que vocês têm ansiedade, que nem eu. Tô brincando, ninguém aqui tem ansiedade, tá certo? Ninguém fica aqui escutando áudio no WhatsApp, 1 minuto e meio, 2 minutos. 2x, 1,5x. Aqui todo mundo escuta áudio normal, tá? Então os vídeos são curtos, são interativos, para que vocês compreendam. E todas as dúvidas, eu adoro responder. Por quê? Porque eu estou praticando. Toda vida que você me pergunta, eu sempre estou reproduzindo o mesmo conhecimento. E eu estou falando de outras formas diferentes para as outras pessoas. Então, se alguém responder lá no vídeo do YouTube, não ficou tão claro, o que é que poderia ser isso? Eu faço outro vídeo explicando o que é. Agora eu consegui entender. Então, essa é a forma, é um método. Como a gente falou lá no início, é um método que vai sendo criado. E o que eu mais quero, gente, faz parte do meu propósito. Eu sei que você já ouviu isso demais, que é transbordar. Mas esse negócio chamado transbordar, que é o meu propósito, ele está ligado inteiramente com a fonte. Transmitir saúde para vocês, falar sobre o desenvolvimento de vocês, está relacionado principalmente a Deus. Primeiro a nossa identidade, né? Porque eu quero que vocês se reconheçam como filhos dele. Então, quando a gente se reconhece como filhos de Deus, como imagem e semelhança do Criador, a gente entende que somos capazes e através do poder dele, nós podemos fazer tudo o que o nosso coração deseja e o que já foi colocado por ele dentro do nosso coração. Então, o meu transbordo está relacionado a Deus, que fique claro para vocês. Eu quero que vocês cresçam como profissionais para que vocês compreendam o poder de Deus na vida de vocês. Eu quero que vocês cuidem da saúde de vocês para que vocês sintam Deus, para que vocês sintam cada célula do seu corpo funcionando como deve funcionar. Eu quero que você cuide da sua saúde lá, dos membros inferiores, das suas pernas, do seu vascular, para você ir mais longe, para você caminhar, para você conectar com mais pessoas, para você não sentir dor, para você não ser uma pessoa dependente, ser uma pessoa funcional. Porque quando você é funcional, quando você vai mais longe, você se conecta mais, você fala sobre você e você vai levando um pouquinho de Deus frente a frente, tá? Então é tudo sobre Deus. Tudo que eu faço do transbordo é sobre Deus. Carol, por que você está falando isso agora? Porque Deus, assim, Espírito Santo diz assim, fale, porque eu acredito que as pessoas acham que tudo que a gente faz é porque quer vender, é por dinheiro. Não, é por Deus. O dinheiro, ele é consequência do que você tá fazendo, né? O dinheiro é o meio, ele não é o fim, ele é o meio, tá? Ele é um meio, ele não é o fim, ele é um meio. Além do dinheiro ser um meio, o que você faz também é um meio. Mas um meio de quê? Um meio de conectar pessoas, de transformar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas, de levar amor. Esse é o meio. E quando você vai seguindo esse meio, você pode ter certeza que uma hora o Espírito Santo vai bater na porta do seu coração e Jesus vai dizer, oi, cheguei, gente. E você vai transmitir essa luz incrível que nós começamos a desenvolver quando a gente escolhe Cristo. Tá? Então é tudo sobre Deus. É tudo sobre Deus. E eu jamais quero que vocês digam, eu vou fazer a mentoria porque eu vou ajudar a Carolzinha porque ela tá falando sobre Deus. Não. Eu vou me inscrever lá no canal do YouTube porque eu vou ajudar a Carolzinha porque ela tá falando sobre Deus. Não. Eu vou me inscrever no canal do YouTube e vou seguir os vídeos no YouTube porque eu quero melhorar a minha saúde, eu quero me conectar com Deus. Eu quero melhorar a minha espiritualidade. Eu vou fazer a mentoria porque eu quero aprender mais sobre o que Deus tem para minha vida através das ferramentas que Ele me deu, dos propósitos, do que está escrito lá na Bíblia dizendo, ei, governe sobre todas as coisas. Ei, você foi criado para governar sobre todas as coisas. Então eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Façam uma mentoria para vocês saberem que Deus quer que vocês dominem, que vocês governem. Se inscrevam no canal do YouTube para que vocês tenham saúde, para que aflore a espiritualidade de vocês. Mas se em nenhum momento isso tocar no coração de vocês, não faça. Só faça se tiver sentido para a sua vida. Se o que eu estou falando aqui faz sentido para a sua vida. Se não fizer, tudo bem, fique em paz. Eu vou continuar aqui falando, eu vou continuar com você, eu vou continuar transmitindo. O que você quiser de mim, você vai ter. Só falar. Porque essa jornada é muito mais sobre Deus do que eu. Tá bom? Então é isso, meu Brasil. Mais alguma pergunta pra gente terminar maravilhosamente bem essa live aí, cheia de poder. E isso não estava programado. Ô, Anne, obrigado pelo maravilhoso. Obrigado, Mauro, pelo parabéns, guerreira. Estamos juntos aí, né? Minha mana, coraçãozinhos. I love you. Te amo, mana.
Grandes amores. Oi, Ellen! Maravilhosas. E aí, mais perguntas? Podemos finalizar na paz de Cristo? Espero que cada pessoa que entrou aqui, que pegou pelo menos uma frase do que eu falei, possa ser inteiramente transformada, tocada e sensibilizada. Que essa frase que foi tocada aqui, que ela volte, que ela veja, que ela cresça e que ela prospere. Eu entrego a vida de todos vocês a Jesus. Espero que vocês sejam extremamente abençoados. Muito obrigada por estarem aqui e fazerem parte dessa jornada. Tenho certeza que Jesus já cuidou de cada um de vocês, como tem cuidado de mim, com muito amor e muito cuidado. Muitíssimo obrigada. Sintam-se abençoados. Que o Espírito Santo possa conduzir a noite de vocês e o descanso de vocês, tá bom? Te amo, Ellen. Um prazer de pessoa. Quase me matou do coração, mas amo demais essa menina. Maravilhosa. Somos luz. Nós somos luz. Amém por isso. Anne, o Espírito Santo falou muito ao meu coração através dessa live. Amém. 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 Então, se uma pessoa me disse isso, já valeu por todas as outras. Se isso tocou no seu coração, isso para mim já foi muito mais do que todas as outras coisas. Se uma pessoa chegou perto de Cristo por algo que eu falei, isso vale todo o trabalho. Isso vale a energia gasta, isso vale tudo. É sobre isso, tá, gente? Que vocês carreguem isso aí na vida de vocês, tá? Sejam luz, amor por onde vocês passarem, tá bom? Um beijão, muitíssimo obrigado. Até a próxima.